Meus filhos não comem legumes, verduras nem frutas. Meu Deus, como que eu vou fazer a introdução alimentar do meu bebê? Eu como mal pra caramba e meu marido também. Todas essas perguntas e desesperos, eu entendo vocês. E se você precisa ter uma alimentação mais saudável, esse episódio do Pode Contar é pra gente. Oiê, sejam bem-vindos, começando mais um Pode Contar. E é claro que antes de começar esse papo super importante, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Unigran, Estúdio Silvânia Souza, Produtora Backstage e Marta Campos. Obrigada, pessoal! E comigo aqui está uma convidada muito especial, ela, Maria Fernanda, a gente que já teve muitos papos juntas. Seja bem-vinda, Maria Fernanda. Muito obrigada, Miriam. Quero te agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com você nesse podcast tão importante para a nossa cidade, né? Você estava falando com a Bita esses dias, para a gente trazer realmente as pessoas de Dourados, para a gente conhecer os profissionais. Tava fazendo falta, não tava? Tava. E eu acho que a gente tem uma história. Né? Sim, uma total. Trajetória aí nós Vamos temos. contar um pouquinho dessa nossa história, porque a gente tem tempo para conversar. A Maria Fernanda também conhecida como Mafer, né? Muita gente chama assim? Por causa do seu perfil ou já era um apelido, Mafer? O Mafer, na verdade, eu morei em São Paulo. Depois que eu formei, eu fiquei 5 anos morando em São Paulo. E o paulistano, ele tem costume de abreviar. Né? O paulistano, ele não fala o nome da pessoa. Então, ele pega a primeira sílaba de cada palavra. Então, e aí eu virei a Mafê lá em São Paulo. Ninguém fala Maria Fernanda, ninguém te chama assim. Mafê. E eu incorporei. E a Mafer é Mafer porque ela é nutricionista, muito ligada à área de nutrição materno-infantil, né? Isso. E aí foi assim que a gente se conheceu, porque eu tava na época de introdução alimentar da minha filha. Ela tem uma filha praticamente da mesma idade, a Helena. 6 meses mais velha que a minha. Tá com 6 anos, né? Tá com 6 anos. E a minha tá com 5 anos e meio, a minha primeira. E aí, naquela época lá de introdução alimentar, eu pesquisei bastante sobre introdução alimentar. Eu sabia um pouco sobre BLW. E aí, não sei como, cheguei até você, que você também tava na área de... Tava retomando? Tava. Como que foi? Então, na verdade, foi fevereiro de 2020. 19 ou 20? 20. Porque foi depois, não foi na introdução alimentar da Monalisa, foi depois. Foi bem depois, verdade. Porque o que aconteceu na maternidade, já que aqui a gente fala de nutrição e maternidade, eu fiz uma maternidade exclusiva dedicada à Helena. E aí, quando a Helena vai voltar para a escola, falei, bom, vou voltar a trabalhar. Né? E eu comecei, então, em 2019, setembro, outubro, no final de ano, eu fui esquentando o Instagram, comecei a falar de alimentação infantil, e foi daí que a gente começou a se falar, tal. Em fevereiro, eu aluguei uma sala e montei o meu consultório, que foi bem na fase que a gente gravou os vídeos de introdução alimentar, que a gente se falava. Inclusive, eu recomecei no consultório e você, querendo ou não, você nem sabe, foi uma grande importância, porque assim, eu comecei e aí você me convidou, a gente fez vídeo sobre introdução alimentar. E bom, eu tava começando materno-infantil e agora? Então, introdução alimentar. Que legal, aí, não sabia disso. Nunca então, te contei, assim, são coisas de Deus mesmo, que vão se conectando e a gente acaba uma ajudando a outra sem saber, né? Não, nunca te contei. Eu acho isso incrível. Hoje, assim, pensando, né? Tentando pensar, assim, da nossa conversa, o que seria... Falei, eu preciso falar isso. Porque aí foi a coisa da introdução alimentar. E aí, um mês depois veio pandemia. Sim. E eu entrei no online completamente na introdução alimentar. Porque a gente veio falando de introdução alimentar, fevereiro, março, fechou todo mundo. Tinha uma turma de introdução alimentar que já estava de olho na gente. Sim. E aí essas pessoas viraram minhas pacientes online e eu fiquei a pandemia inteira online, fiz grupo de introdução alimentar com as mães, tudo fruto daquelas conversas das nossas ações, dos nossos vídeos. Então, realmente, você falando, foi isso mesmo, assim, eu fiz a introdução alimentar da Monalisa muito com base no que eu via
na internet, porque não tinha muito esse assunto aqui em Dourados. O que a gente tá falando, gente? Não é que não tinha assunto de introdução alimentar. Eu fiz BLW, que aí você vai explicar um pouco melhor o que é isso. E aqui não se ouvia falar muito sobre isso. Eu acho que até no Brasil era uma coisa mais recente, né? E aí eu fui pesquisar o que é isso, porque eu sempre fui muito ligada a dar autonomia para criança. E eu achei incrível a proposta do BLW. Falei, não, é isso que eu quero para minha filha. E eu fui atrás. Passado algum tempo, as pessoas se atraíram muito pelo meu perfil, eu acho que por causa disso, que elas achavam assim super interessante, a Mona Lisa com uma coxa de frango tão bebezinha, comendo as coisas em pedaço. Algumas pessoas ficavam super assustadas. Cuidado, o que você tá fazendo com essa menina? Que louca, né? E aí isso foi atraindo os seguidores e tal. E aí depois eu falei assim, cara, eu preciso ter alguém pra falar com propriedade, porque eu era apenas uma mãe aprendendo e fazendo, só que, né, não sou nutricionista nem perto disso, e aí foi onde realmente a gente se conheceu e se encontrou. E lá na sua casa que a gente gravou, era pra gente fazer um vídeo de 8 minutos, a gente gravou acho que 40, 60. Foi, que vai. Mas afinal, o que é a introdução alimentar? Pra quem que é a introdução alimentar? Em que fase que começa? A introdução alimentar, o que a gente precisa pensar? Hoje eu vejo assim que se complica muito e eu acho que a gente precisa simplificar. A criança, o bebê, ele nasce e ele vai para o seio da mãe, ele vai mamar ou ele vai tomar uma fórmula infantil, caso essa mãe não amamente, né? Essa criança fez 6 meses, ela vai começar a comer. Então, a introdução alimentar é o quê? É quando a família vai apresentar os alimentos para a criança. Por quê? Porque a gente precisa ensinar. Ela aprendeu a engolir, ela aprendeu a sugar. E agora a gente precisa ensinar essa criança a comer, porque é o que a gente faz para o resto da nossa vida. É uma coisa vital, né? Todo mundo precisa. Então, introdução alimentar, o bebê fez 6 meses, nós vamos começar a oferecer os alimentos, né? E aí, assim, independente, na verdade, de método, o que a gente precisa pensar? É um bebê que ele está engolindo o leite. Então, a questão das texturas, é aí que entra, eu falo até independente do método tradicional ou BLW, porque a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas assim, um bebê de 6 meses que nunca comeu, a gente não vai entrar com pedaços. Então, por isso que faz todo sentido, você vem com o alimento, você amassa o alimento, você faz tudo muito amassado, por quê? Porque essa criança, ela não sabe mastigar. Então, a introdução alimentar, ela vai dos 6 aos 12 meses. E começa aos 6, mas antigamente era aos 4, né? Era. É complicado. Por que mudou? O que acontece, na verdade, né? Que é aquela história, velha história. Ah, mas fiz, não aconteceu, não morreu, ninguém não passou morreu. mal, ninguém morreu. A questão é, a gente está evoluindo, os estudos evoluem. E o que a gente sabe hoje em dia? Existe uma imaturidade do bebê. Então, assim, um bebê de 4 meses, esse intestino, esse estômago, tudo isso tá muito imaturo. Então, a gente querer dar comida para um bebê de 4 meses trazem riscos de alergias, de complicações maiores, porque ele não está preparado. Então, assim, não é frescura, não é exagero, não é bobeira, não é porque o mundo agora resolveu, não. Existe, né? Se você pegar o BLW, nem é nosso, nem é do Brasil. Ele tem Estados Unidos, ele tem Inglaterra, ele tem vários nomes, na verdade. É que é uma sigla em inglês, né? Baby, learning... mas ele tem, se você pegar, ele tem vários. Então, assim, por quê? Porque é uma coisa que precisa ser feita. E aí, a gente vai seguir no bebê. Então, assim, a gente começa amassadinho e vai evoluindo. Então, toda aquela evolução da introdução alimentar é conforme esse bebê aprende a engolir, a mastigar, a entender aquele alimento na boca. O bebê, por exemplo, ele só vai ter um start, vamos dizer que é uma virada de chave assim, do bebê, da mastigação por volta dos 10 meses, quando a gente vem ali cronologicamente seguindo num desenvolvimento normal. Então, assim, a gente tem os marcos, então a gente precisa evoluir, né? E aí, quando a gente fala de métodos, então nós temos o quê? O tradicional, que é quando a gente vai fazer tudo amassadinho e levar a colher à boca do bebê. Quando a gente fala de BLW, o que é? Você vai fazer o alimento no corte seguro do BLW, vai pôr o prato e você vai deixar o bebê comer sozinho. Quando a gente pensa, arrisca a teoria. Então, o BLW é isso. Você não pode fazer nada. Você põe o prato e o bebê vai comer o que ele quiser. Se ele vai comer meio pedaço, um pedaço, o prato inteiro. O que a gente faz que eu acho que de tudo é o melhor? É uma
a introdução alimentar mista, que é você, ao mesmo tempo que você tem um prato com cortes BLW... Chamam de alimentação participativa, participativa, né? Porque aí você tem o BLW, então você tem aquele corte seguro que a criança pode segurar, mas você também tem a tranquilidade de levar a colher e saber que alguma coisa a criança está comendo além daquela Fora que toda. Quando a alimentação na fase de introdução alimentar, até 1 ano, eu acho que é importante a gente ressaltar que o principal alimento do bebê é o leite. É o leite. Eu recebo, assim, muita mensagem quando as mães estão nessa fase desesperadas. O bebê tá com 7 meses, meu bebê não come, eu não sei mais o que fazer. Você recebe isso também? Não, eu recebo isso no consultório, tanto que hoje a consulta, o meu atendimento, é na prática. A mãe vem com o bebê, a gente põe no cadeirão, a gente senta e come. Por quê? Exatamente isso. O principal alimento do bebê até 1 ano de vida é o leite. Isso a gente tem que falar para as mães. Mães, introdução alimentar. O principal alimento do seu bebê até 1 ano é o leite. Né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que a gente não pode cansar de dizer. E aí, dos 6 aos 12 meses, o bebê vai conhecer os alimentos. Ele tá conhecendo aquele mundo novo. Ele não Enquanto conhece isso nada. que dá, o leite dá tudo que ele precisa. Tudo. Tanto da mãe, ou a mãe na impossibilidade, por qualquer motivo que seja, né, de não fazer aleitamento materno, a fórmula, ambos completam esse bebê, tudo que ele precisa. Aí, de 1 ano para frente, independente se seja a amamentação ou a fórmula, vai complementar a alimentação. Mas até 1 ano é o leite, é exatamente isso. As mães chegam, o bebê não come 6, 7, 8 meses. Falam, não, calma. E aí, na maioria das vezes, quando, por exemplo, quando vai até mim, que eu ponho sentado, que a gente oferece, eu olho e falo, calma, tá tudo certo. Não tá nada alterado. Mas ele não come. Ele não vai comer. O bebê de 6 meses, ele tem um estômago de 150 ml, em média. Qual que é um tamanho? Essa caneca deve ter 300. Deve ser. É pequenininho. 150 ml, por exemplo. Pega uma mamadeirinha. E aí, quando a gente pensa no prato da introdução alimentar, se você colocar de 2 a 3 colheres de sopa no total e ele comer tudo isso, já tá ótimo. Então, assim, 3 colheres de sopa, pouquíssimo demais pra gente. Fora que ele tá almoço. com leite, né? E ele tá com leite. E se é uma fórmula... Eu quero voltar um pouquinho, porque a gente pulou uma coisa importante. A criança, o bebê tá com 6 meses. Automaticamente já tem que começar a introdução alimentar ou precisa de outros sinais? Precisa, né? A gente tem os sinais de prontidão que a gente fala da introdução alimentar. Então, é o quê? Fez 6 meses. Só que tem o quê? O que a gente precisa pensar? Esse bebê, se você pôr ele na cadeirinha, no cadeirão, ele fica durinho? O pescoço cai? Porque o que acontece? Tem a questão do engasgo, que é um dos maiores medos. E aí, um bebê que às vezes a cabecinha dele ainda não tá tão firminha, talvez seja bom então esperar uns 10, uns 15 dias. E aí que a gente pensa, cara, com 4 meses, como era a recomendação antes, um bebê não senta, não fica durinho. Não fica. Então, como que a gente alimentava o bebê com 4 meses, né? Com papinhas líquidas. Porque era o que as crianças conseguiam. Por isso que se dava suco, por isso que batia tudo no liquidificador, porque é o que a criança da idade consegue. Ela sabe engolir, né? Então, assim, os sinais de prontidão, uma outra coisa, por exemplo, a criança ter interesse de pegar os brinquedinhos e levar à boca. Porque a partir daí, então, a gente subentende que quando pôr o alimento, a criança também vai ter o interesse de levar aquele alimento à boca. Né? Então, os principais sinais de prontidão são esses. Mas essa questão do estar firminho é muito importante. Muito, assim. E aí, a gente precisa levar em consideração, por exemplo, crianças prematuras. A gente vai na idade corrigida, né? Eu já tive pacientes gêmeos, prematuros, que a gente começou lá com 8, com 10 meses, no que seria né, a idade normal, mas a idade corrigida seria com 6. Então, não adianta. Às vezes, a gente precisa atrasar 1, 2 meses e começar do jeito certo. Porque começar com 4, 5 meses, a grande chance de dar errado. A criança pode desenvolver alergia, pode não querer saber, pode não ter interesse naquele alimento. E aí, se acontecer isso, tá certo, porque na verdade não deveria começar. Então, se a criança recebe o alimento antes dos 4 meses e ela recusa, é esperado. Porque ela não... É uma imaturidade muito grande de digestão, de intestino.
A gente precisa pensar que o bebê nasce, tem toda essa questão de bebês que têm cólica. Então, você imagina, de repente, você colocar comida. Sim. Uma digestão, uma carne, um feijão, né? Vamos falar de suco, que você falou. Mas antes eu quero fazer um adendo aqui. Às vezes as mães de filhinhos maiores podem estar pensando, meu Deus, esse episódio não é pra mim, já passei dessa fase. Calma, a gente vai chegar nos maiores. A gente tá percorrendo um caminho nutritivo aqui. Não, nós vamos no cronológico, nós estamos nos 6 meses. Você falou sobre suco, que antes dava. Hoje não é mais recomendado dar suco para bebê. Por quê? O que acontece? Quando a gente pensa na questão do desenvolvimento, você pegar o suco, colocar numa madeirinha e a criança tomar, ela sabe, porque ela toma o leite, ela engole. Agora, você poder pegar uma fruta e oferecer para esse bebê, você trabalha várias questões. Só a partir do momento que a criança pega a fruta, ela segura com a mão, ela trabalha a questão do desenvolvimento da mãozinha, que futuramente essa mão vai segurar o talher, essa mão vai desenhar, essa mão vai escrever. E na boca, ao invés dela simplesmente engolir o suco, se ela tem que mastigar a fruta, ela está desenvolvendo toda essa musculatura orofacial, que a gente sabe que também, a longo prazo, são os mesmos músculos que a criança vai falar. Então, quando a gente pensa, não vamos dar suco, por quê? Porque tem a questão do desenvolvimento, não é simplesmente, não, suco não, por causa do açúcar da fruta, não. É por conta do desenvolvimento mesmo. É muito melhor a criança, uma laranja, uma pocã, comer aquela fibra, mastigar, ter o trabalho de mastigar, do que simplesmente engolir o suco. Né? Essa é a questão também maior. Tem a questão que vai muito mais açúcar do que... Tem, mas eu falo assim, tem a questão, porque, por exemplo, o suco, você vai fazer um suquinho, né? Você vai pôr 2, 3 laranjas, vamos dizer, você vai usar mais a fruta. Então, tem as duas questões, mas assim, eu acho que essa coisa do desenvolvimento... Eu acho que ainda supera. Porque, querendo ou não, um suco de fruta, de laranja, por mais que tenha ali a frutose, é claro que isso dá uma sobrecarga do bebê, mas tem essa questão do desenvolvimento. Então, não é só engolir, não é só líquido. Essa criança precisa... A gente vê tantas crianças hoje... Bom, eu vi a Ellen aqui com a Karine, né? Então, assim, essa questão de problemas de fala. Então, o que acontece? A criança que tem problema na introdução alimentar, lá na frente ela vai precisar de uma fono também. Porque se ela não come, ela não mastiga, uma coisa vai levando a outra. É incrível como é uma bola de neve. Eu fico impressionada, assim. As minhas 2 filhas, às vezes eu ficava pensando, será que a Mona Lisa desenvolveu tudo isso porque ela é assim, ou será que é reflexo realmente do que eu fiz? Eu ficava nessa dúvida, se eu tava me achando ou se ela era assim. E eu falei, bom, na segunda eu vou saber, né? Porque aí a gente vai. E assim, não me achando, mas me achando, elas são realmente um exemplo nessa questão de desenvolvimento, no sentido que elas não chuparam chupeta. Então, elas também estão tendo, né, um desenvolvimento oral muito fácil. Porque, assim, a gente pensa na fala ou na alimentação. A criança que fica o tempo todo com a chupeta, ela desenvolve menos. Ela não fala, ela tem mais dificuldades, ela não experimenta as coisas, porque já tem uma coisa na boca o tempo todo. Então, ela pega menos, ela põe menos coisa na boca. Olha como é tanta coisa importante. E aí, a questão da alimentação. As 2 eu fiz praticamente igual, né, que foi uma alimentação participativa, ou seja, não era proibido dar papinha, não era proibido dar com a colherada da boca, de maneira alguma. A minha mãe, a minha sogra mesmo, se sentiam mais seguras dessa forma. E eu falava, dê do jeito que você quiser. Eu sempre dei, a Maria Fernanda falou aqui sobre dar depois, né? Eu, desde os 6 meses, eu dei em pedaços. Mas por quê? Eu observava que elas já sentavam, porque elas sempre ficaram muito no chão desde que nasceram. Então, elas tiveram um estímulo, um desenvolvimento postural. Elas já sentaram com 4 para 5 meses, assim, não porque forçaram, enfim. E então, elas já conseguiam, elas já tinham essa curiosidade de pegar as coisas. E eu também nunca tive essa pressão de, elas têm que comer. Então, elas não comiam. Elas ficavam com um brócolis, assim... olhando e jogando no chão, fazendo aquela sujeira. Agora eu vou te perguntar, e você não tem medo? Nunca teve medo de engasgo? Eu não tinha medo, não. De engasgo, não? Não, eu não, mas meu marido... o grande problema. Sim, eu não podia fazer isso quando ele estava perto, por exemplo. Quando ele estava perto, eu amassava, eu cortava bem pequenininho, porque ele até hoje tem medo. Você sabe que eu tô organizando um curso até, né? Para outubro de engasgo, porque eu fiz um curso mês passado.
um treinamento e assim, eu falei, gente, a gente precisa levar. Porque o grande problema da introdução alimentar é o medo. O medo. É o medo da avó, da mãe, da família, da rede de apoio. Então, acontece isso, porque você é uma mãe corajosa, mãe pra frente. Eu com a Helena também. Eu tenho os vídeos, as fotos, era com a mão. Arroz, feijão, nojinho. Era com a mão. Tem muita gente que eu vejo que tem nojinho. Ai, meu Deus, né? E cada um é cada um, ok. Mas eu não tenho, então pode sujar. Você sabe que eu comprei aquelas toalhas de plástico que normalmente a gente põe na mesa. Eu lembro que na época eu comprei e colocava embaixo dela. Eu fazia isso também. E você acabava. Eu levava pra sala aquele plástico. Comprei lá numa loja que tem aqui de tecidos, aquele plasticão. Eu levava na sala, colocava ela sentada. Só que depois eu já parei de pôr isso mesmo. Eu já ia de qualquer jeito. Falei, vai. E os cachorros eram o meu aspirador de pó. Colocava eles pra dentro e eles limpavam. Mas é muito interessante essa questão da autonomia, do desenvolvimento. Que aí, aos poucos, elas foram. E por que eu não tinha medo do engasgo? Porque eu estudei antes e sabia que muitas coisas que as pessoas achavam que era engasgo era o reflexo de gag. O que é isso? O reflexo de gag é, por exemplo, assim, um exemplo simples é quando a gente vai escovar os dentes, que você vai escovar a língua, que dá aquela, né, aquela ânsiazinha que a gente sente. A criança é mais ou menos aquilo, o reflexo de gag. É o quê? É um alimento que a hora que chega aqui, ela não conseguiu engolir, então ela expele. E é como se fosse uma ânsia, como se fosse, as mães acham que é um engasgo, mas nada é do que um mecanismo natural do organismo da criança, porque para não ir, ele volta. Então ela faz aquele e volta. Nossa, quando tinha alguém perto e elas faziam isso, as pessoas esperavam e eu só fazia assim, calma. E, não. E, calma. Aí elas, não dava. Mas ela estava engasgando. Eu falei, não, ela não estava engasgando. Você viu, ó, voltou tudo ao normal. E quando a gente desespera e vai pra cima, aí sim a gente pode causar algo pior, né? Porque aí a criança assusta e... Aí a criança assusta, a criança engasga, a criança... tem crianças que traumatizam na introdução alimentar. Porque fica todo mundo ali com medo, desesperado. A criança tá sentindo aquele medo, aquele nervoso. E aí a introdução alimentar vai de mal a pior e vai piorando cada vez mais. Tem crianças que não comem na introdução alimentar. E aí, assim, por vários motivos, eu já tive várias que não põem nada na boca. E aí você começa a conversar, você começa a investigar, você sempre vai achar uma causa, o medo, o desespero, o pavor. E aí a família prefere dar só o leite, porque ela acha que não engasga. Só que, na verdade, a mamadeira também. O peito, a mamadeira, tudo isso pode engasgar, né? Ninguém tá livre do engasgo do bebê, mas fica tudo como se fosse na comida, no pedaço. Então, aqui na nossa cidade mesmo, a gente já teve casos de morte de engasgo por leite. Tem tido muito assim, não sei se antes a gente não via, né? No Brasil, de forma geral, a gente tem visto, né, várias situações tristes. E por isso também assim. É importante qualquer pai, mãe, ter o curso ou saber como desengasgar, né? Fazer aquela manobra... Manobra de Heineken. Não vou saber não sei agora também. O nome. A manobra de desengasgo. A doutora Andiara, que inclusive quero trazer ela aqui, que é a pediatra das minhas filhas, ela promoveu um curso num hospital e achei excelente, porque as pessoas precisam saber, né, como fazer essa manobra. Mas a questão da introdução alimentar também, eu acho que é muito da cabeça dos pais, da mãe, de meio que calma, não precisa ter tanta pressão, ela não precisa comer tanto assim como você acha que precisa, vai aos poucos. E eu percebo que faz muita diferença também de você comer junto. Sim, porque a criança vai muito pelo exemplo, né? Vai, muito. Não, olha, assim, tem vários tipos de mãe, tem vários tipos de famílias, é claro, é aquilo, né, a gente entende, mas o que acontece? A criança precisa de atenção, precisa de dedicação. Então, por exemplo, assim, o que eu vejo da introdução alimentar? Às vezes a criança é colocada numa cadeirinha, o prato, alguém vai lá, dá na boca, acabou, ela não tem contato, ela não vê a mãe, ela não vê o pai, ela não vê a avó, ela não vê a babá, a cuidadora, enfim, ela não vê ninguém comendo. Então, assim, a primeira coisa que eu faço no consultório nesse atendimento prático, eu pego o que eu tô dando pra criança e eu começo a mastigar, a fazer som. A criança, ela olha assim, mesmo pequenininha, porque às vezes a gente fala, um bebê de 6 meses não entende nada, entende? Muito.
E aí eles precisam ver a gente com o talher, eles precisam ver a gente comendo. Então é muito, assim, frequente hoje em dia com essa vida corrida. O bebê come, depois a gente come a hora que dá. O bebê come uma comida, a família come outra. Eu falo que no comecinho até dá pra tapear, mas assim, chega uma hora que não dá pra você comer um x-salada, uma pizza e querer que seu bebê coma brócolis no jantar. Ele não vai comer. Então, por exemplo, assim, precisa dessa socialização em volta da mesa. A mesa é um momento da família estar junto, de conversar, de dar o exemplo. Como que você vai dar o exemplo para suas filhas? Se não for na prática. Como que eu vou mostrar para Helena que eu como legumes, que é legal, se eu falo tanto para ela, e aí senta a mãe e não põe uma folha? Gente, é muito mais tranquilo pra mãe fazer dessa forma. Porque assim, eu lembro que todo mundo falava, mãe só come comida fria. Eu nunca comi comida fria. Por quê? Porque sempre era tudo ao mesmo tempo. Como sempre. Que era, né? Pra a dinâmica aí. Eu servia a bebê primeiro, servia, colocava ali, servia meu prato, cada um no seu lugar à mesa e vamos comer. Eu aqui comendo e ela ali. Muitas vezes ela tava ali no cadeirão sem pegar, ela só olhava pra minha cara, pegava. Mas tá olhava, te vendo. Mas tava ali, tava ali junto e eu comendo. E a gente conversando e tal. Aos poucos, elas vão comendo, elas vão entendendo o que é mastigar. Talher. E me falava assim, e a Pérola? Como a Pérola com 10 meses já começou a usar colher sozinha. E me falavam muito isso na Mona Lisa. Falavam assim, essa menina nunca vai aprender a comer com um garfo, porque você só deixa ela comer com a mão. Naturalmente, eu não precisei ensinar. Ela olhava a gente, ela queria fazer igual. Exatamente. Então, agora, eu se ela sempre tá deixei sozinha, o talher ali à disposição. Sempre tinha o talher. Ela começava pegando com a mão, quando ela via... A Pérola começou até mais cedo a pegar a colherzinha e ela ia toda confusa, aí não conseguia, mas aí caía, desistia e foi. Até que hoje... Ela não aceita de jeito nenhum que a gente dê na boca dela. Às vezes dá até raiva. Às vezes dá até raiva. Eu falo, meu Deus, deixa a mamãe dar um pouquinho pra você. E ela não aceita. E ela pega, assim, com a maior destreza. É porque aí demora mais, né? Tem a questão de rotina e tal. Mas, assim, é um momento tão crucial para a vida da criança. Os primeiros 2 anos da criança, essa criança está se desenvolvendo a nível cerebral, motor. Então, assim, eu entendo a correria, mas eu falo assim, às vezes para os pais que vão na consulta, então não dá para dar atenção no almoço e no jantar, então pelo menos o jantar, vamos sentar, vamos pôr o bebê, vamos... E não é só bebê. Aí entra numa coisa, né, que não é só introdução alimentar, são todas as idades. A gente precisa sentar com a criança para comer. Tem que acabar essa história daquela mesinha no canto da sala. Criança não precisa comer sozinha. De jeito nenhum, criança tem que comer com a gente. Na minha casa, por exemplo, eu tenho costume de mesa posta, todo mundo se senta à mesa. Não tem essa de cada um come uma hora, cada um come o que quer. Porque faz parte do comportamento, faz parte da alimentação. Então, se você quer que a criança coma, você tem que promover meios dela comer, né? Então, não é simplesmente pôs um pratinho... Vira. Sim, e antes da gente ir para os maiorzinhos, que a gente vai chegar nos maiorzinhos, eu acho que a gente tem que considerar, por exemplo, que quem não quer fazer o tradicional, que é a papinha ou cortado em pedaços, o pedaço tem que ter um corte específico, né? Não é simplesmente jogar uma cenoura de qualquer tamanho na mão da criança. Não, se a gente fizer uma busca pela internet, cortes BLW, existem, assim... milhões de cortes, então assim é muito fácil. Então, por exemplo, assim, de repente uma mãe fala, eu não tenho acesso, eu não posso fazer uma consulta com uma nutricionista, de repente alguma coisa esse mês. Se você der uma busca, cortes BLW, você vê tudo. E, né, porque a gente não consegue assim, mas é muito prático. Sim. Por exemplo, você pega o celular, a uva você não deve oferecer cortada ao meio, deitado, assim, em pé, né? Você corta em 4 pedacinhos. Por quê? Por conta do formato. Uva, ovo de codorna, tomatinho cereja. É exatamente o formato propício para entalar. Então, precisa cortar de um pedaço que ele possa passar inteiro. Né? Tem um que eu gosto muito, que, por exemplo, pega assim uma lateral de uma manga, de uma fruta, e aí você faz todo de quadradinho, que eu adoro, que aí você vai com a criança, e esse é um dos mais que aparece, assim, na busca, porque são pedacinhos pequenininhos, a criança não vai engasgar.
Ela segura, ela consegue segurar um pedaço maior e vai chupando. E ela vai arrancando. Laranja, pocã. Aí, às vezes, as mães chegam no consultório. Ai, mas não vai engasgar, não sei o quê. De repente, você começa, você abre a laranja, pocã, vai dando ali o meinho, vai... Aí a família olha, nossa. A Pérola, ela de olhar a gente comendo pocã... Eu nunca falei pra ela, filha, tira o caroço. No começo eu tirava o caroço pra ela. Agora ela faz assim, ela pega... Joga pros cachorros. Gente, como que aprende isso só pela observação, né? E de você dar a oportunidade pra criança fazer sozinha também. Mas eles são repetitivos, né? Eles repetem o nosso comportamento. E você deve sentir isso em casa. Eu vejo, por exemplo, assim, às vezes a Helena começa com os comportamentos, falar umas coisas... Uns termos que a gente usa e fala, eu não deveria ter falado isso. Meu Deus do céu, ela ouviu da mãe dela isso. E falando em repetição de comportamento, isso é um problema. Porque se a gente tem uma alimentação ruim, que é o meu caso, eu tento, gente, como eu tento, mas eu nunca consigo. Há anos sofrendo com isso. A gente é exemplo para as crianças. E vamos lá, vamos falar para os maiorzinhos. Vamos supor, eu não fiz uma boa introdução alimentar, eu não tenho uma alimentação que é um exemplo de saúde, de ser saudável, mas eu quero mudar. Sim. É possível? Ou tem alguma idade limite? Ai, não, olha, seu filho passou de 3 anos, esquece, ferrou. Não, até porque a gente precisa pensar que você imagina, crianças até 10 anos, elas estão em constante desenvolvimento. Então, assim, nunca vai ser tarde. Nós, hoje, a gente ainda faz reeducação alimentar, você tem pessoa idosa, pessoa mais velha que faz reeducação alimentar. Então, assim, nunca é tarde para mudar a alimentação, né? E aí, por exemplo, quando a gente pensa, assim, a família que tem alimentação, que come tudo errado, por onde começa? A gente precisa pensar que o grande mal hoje da nossa alimentação são os industrializados, né? Não dá para negar. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, tentar tirar industrializados, tentar tirar o excesso do açúcar, né? Não quer dizer que não é para ser radical nada, mas por onde começar? Olhar a alimentação da família. Ah, tem só industrializado. Ah, a criança só leva caixinha, pacotinho para a escola. Então, vamos trocar essas caixinhas, esses pacotinhos, por coisas caseiras. Ao invés do bolinho do pacotinho, um bolo da padaria, mas um bolo caseiro. De repente, você não gosta de fazer, não pode fazer em casa. Ah, o suco da caixinha pronta. Vamos trocar por um suco natural. Não adianta a gente querer sair de um suco de caixinha para um suco verde e um ovo cozido na lancheira da criança. Mas a gente pode melhorar. Né? A gente pode melhorar nesse sentido. É a comida de verdade, né, que a gente fala. Então, assim, a gente pode tentar melhorar dessa forma. Eu acho que a primeira coisa, assim, é pensar em industrializados, que é o grande... Eu já ouvi dizer uma frase parecida, era desembrulhe menos e descasque mais, né? Acho que é isso, né? E faz muito sentido, porque em vez de você desembrulhar um saquinho, você descasca uma fruta. Tudo que você descasca é mais saudável do que você desembrulha. É, porque assim, se a gente pensar... Refeições, lanches para criança. Ah, lanche da tarde, lanche da escola. O que essa criança precisa? Uma fruta e um carboidrato, né? Uma proteína, um pão, um queijo, uma carne. Mas assim, todos os lanches da criança, ela pode ter uma fruta. Ai, qual fruta? A que a criança gosta. Ah, meu filho só come banana e maçã. Tudo bem. Ué, então compra banana e maçã todo dia. Ah, só come melancia. Tá bom, vamos na fase da melancia e paralelo a isso... Vai trabalhando, vai oferecendo, vai trabalhando lúdico, leva a criança ao mercado, pede para a criança ajudar a escolher. É um trabalho. E eu vejo isso com a Helena, com 6 anos. Eu sinto um baita orgulho, assim. Ela come chocolate, ela toma sorvete, ela come de tudo. Mas eu falo que eu faço uma lavagem cerebral nela desde que ela nasceu. Eu tenho a questão do peso de compulsão que luto a vida inteira, então, nossa, sempre olhei e falei, não quero que a Helena passe por isso. Então, eu falo muito de alimentação saudável e, assim, hoje, ela tá na melhor fase. Ela toma suco, ela vai nas lojas comigo. Ah, eu quero um suco verde, uma salada de frutas, as pessoas falam. Ai, que sonho. Mas ela come sorvete, ela come lanche, adora. Só mas que tudo assim, equilibrado. Mas eu acho que com a coisa do consultório, dela conviver, das aulinhas, das oficinas, dela tá em todo momento comigo, ela sabe. E é claro que, porque ela tá ali grudada comigo o tempo inteiro, então ela tem a exata noção do que é saudável e do que não é. E aí quando eu olho, ela fala, é um suco verde e uma salada de fruta.
Ela come, nem sempre ela come salada, tem dia que come, tem dia que não come, mas eu tento o máximo. Então, por exemplo, o nosso combinado da escola, por exemplo, o lanche. O lanche, bom, é uma fruta. O outro você escolhe, mas a fruta eu não abro mão. Né? Então, conforme a criança vai crescendo, por exemplo, na idade da Mona Lisa, na idade da Helena, a gente consegue fazer combinados. Né? A gente consegue, assim, a gente sabe mudar, a gente sabe o que a gente precisa mudar dentro da nossa casa. Né? E aí você consegue aos poucos com a criança. Não que do dia pra noite come, não é. Helena teve uma fase enorme que não punha nada na boca. Aí eu tô numa fase assim, lá em casa eu tô fazendo tudo numa panela só. Então eu refogo uma carne, jogo um monte de legumes e jogo um arroz e vira... E ela come. Aí a Jolenda olhou pra mim e falou assim... Tem uns negocinhos aqui que eu não gosto muito, né? Mas eu tô comendo mesmo assim. Então, assim... A gente tenta, acha receitas, faz preparações. E as crianças participarem das receitas, sim, né? Você isso participa, faz muita né? diferença. Você coloca... Eu coloco a Mona Lisa pra fazer algumas coisas, que eu sou péssima na cozinha, mas tem algumas coisinhas que a gente faz junto, e ela ama, então. Porque quando envolve a criança... Inclusive, eu preciso falar aqui a verdade, eu falei no começo, eu tô sem me achar, mas já me achando. Na introdução alimentar, eu fui muito boa. Porém, passou um ano, eu comecei a relaxar, e aí eu me culpo muito, porque eu sou viciada em doce, e eu acabei passando esse vício para minha filha mais velha, a mais nova tá indo pelo mesmo caminho, tadinha, e aí a Mona Lisa teve uma fase bem difícil, que aí ela parou de comer legumes, parou de comer frutas, que geralmente é uma fase que todas... Passam, mas prolongou. Entre 2, 3 anos, assim, 4, é muito forte. E como que sair dessa fase? O que na verdade, até, o que a gente precisa pensar? Até só voltando a viver uma coisa na cabeça, né? A criança lá no primeiro ano de vida, ela triplica de peso, mais ou menos do peso que ela nasce. E aí, de 1 a 2, 3 anos, a criança, ela diminui. Eles não têm mais aqueles estirão. Né? Eles não crescem tão rápido. Então, automaticamente, eles precisam crescer menos, eles comem menos. Então, essa seletividade de 1 a 3 anos que todo mundo surta, na verdade, é porque a criança está crescendo menos. Ela segue evoluindo, mas ela não triplica de tamanho todo ano. Né? Então, ela nasceu com 3, vamos dizer, o primeiro ano, tá ali com 9. Ela não vai terminar o outro com 27. Né? Então, e nem com 18, ela vai ganhando cada um o seu perfil. Mas assim, eles têm as fases, aí eles começam a entender, eles começam a escolher. E o que a gente vai fazer? Como que a gente vai driblar? É dessa forma, no lúdico. É no lúdico, é na brincadeira, é levar... Eu acho que uma das melhores coisas é a gente envolver a criança na cozinha, na compra. Então, olha, hoje nós vamos escolher 2, 3 frutas, um legumes, hoje você escolhe. Pode ser que teve um dia que a criança não vai provar. Tudo bem, mas a gente não pode desistir. Como que você vai desistir de uma criança de 2, 3, 5 anos? Essa criança, ela tem uma vida pela frente. Eu vi um documentário, acho que na Netflix, que aí mostra para as crianças, assim, uma batata. E as crianças não sabem o que é aquilo. Não sabem o que é. Não sei. Aí mostra um pacotinho de Ruffles. É salgadinho, é batatinha. Aí ela identifica, cara, isso é muito preocupante, é muito louco, né? Mas você entende que isso é uma coisa da família, né? Porque assim, eu acho que o que acontece? Nós somos de uma geração que os industrializados vieram aí na década de 80. Então, de repente, vieram os industrializados, imagina, você ir no mercado, comprava o lanche das crianças, tudo pronto. Punha os pacotinhos na despensa, resolveu a vida das famílias. E aí... A gente precisa pensar que nós somos uma geração que a gente está pagando esse preço. Por quê? Porque o nosso industrializado que a gente veio da década de 80, agora, 30 anos depois, vamos pensar uma média, a gente vê como que está a maioria da população. E, na verdade, com elas, nós estamos tentando fazer o inverso. Nós estamos tentando pegar esse industrializado e transformar numa forma mais natural. Não é fácil, só que depende da gente. Por exemplo, você falou da questão da compulsão, do doce. Eu tenho uma questão muito forte com doce, também uma dificuldade. Se tiver na minha casa, eu vou comer. Se tiver na minha casa, a Helena vai comer. Porque hoje ela já abre a geladeira, se tiver chocolate, ela vai comer. Por exemplo, o sorvete, se tiver, ela não vai conseguir alcançar. Mas o que tiver no alcance dela na geladeira,
tá acessível. A Mona Lisa aprendeu a puxar a cadeira e vai atrás do armário, ela sabe. Mas tem por aqui, mamãe. Mas, então, é assim, muitas vezes a gente precisa primeiro olhar para nossa alimentação, mudar a nossa alimentação, porque assim, eu vejo muito a mãe, o pai chega no consultório, ai, meu filho tá com colesterol, meu filho tá com obesidade. Peraí, vamos pegar como que é a alimentação da família, como que é o histórico da família. A mãe tá obesa, o pai tá obeso, os dois têm colesterol alto, a criança é o reflexo, né? São raros os casos, existem, mas que uma criança, às vezes, ela tá obesa sozinha, sem um dos pais estarem. É um reflexo, ela vai refletir ou os pais ou pelo menos um deles, né? Que não seja os dois. Então, lá em casa, meu marido come, se eu contar o que ele come, ninguém acredita. Quem conhece, fala, meu Deus, e não engorda uma grama. Se eu acompanhasse o ritmo dele, então assim, tem uma pessoa que come de tudo e não engorda. E tem uma que olha para... E tem as crianças que o problema também não é estar acima do peso, e sim abaixo do peso. Como lidar com essas crianças? O que acontece? Quando a criança está abaixo do peso, o que a gente precisa ter a certeza? Ela está comendo menos do que ela precisa, né? Independente se seja leite, comida, a primeira coisa é, essa criança precisa comer. Então, comer. Eu falo assim, por exemplo, chega a mãe que a criança não come nada, tá, então a gente precisa fazer ele comer. Ah, mas ele só come pão com ovo e arroz. Então, vamos comer pão com ovo e arroz o dia inteiro. Assim, tipo, se ele come isso, então dá isso. Num primeiro momento. Ah, tá. Eu tive que chegou um paciente, comia arroz, ovo e leite. Então, tá bom. Então, vamos café da manhã, arroz com ovo, né? Um carboidrato e proteína. Na hora que ele quiser comer, vai ser arroz com ovo. Porque você precisa, por exemplo, que a criança comece a comer para ela ganhar peso, para ela aumentar esse peso. E a gente tem uma coisa hoje muito grave que existem, assim, tem diversos materiais da Unicef, desde 2009, 2020, que é sobre a fome oculta. Nunca ouvi falar. O que é a fome oculta? São as crianças que vão fazer o acompanhamento, elas estão crescendo, elas estão ganhando peso, elas estão bem, visualmente. Só que nos exames elas não estão tanto, por quê? Porque são as crianças que não consomem nada de frutas, verduras e legumes. É a criança que tem a base do carboidrato, do pão, do macarrão, do arroz, do industrializado. Então, essa coisa da fome oculta é o quê? É uma deficiência de vitaminas e minerais. É uma desnutrição silenciosa, que é uma coisa que de 2019 e 2020 tem materiais muito legais, assim, da Unicef a nível mundial, de todos os continentes, assim, não é uma coisa Brasil. É uma desnutrição. As crianças não estão desnutridas visualmente, mas o organismo delas está desnutrido. Por quê? Porque a base da alimentação tem sido o carboidrato, as coisas de farinha branca, de farinha de trigo. E isso dá energia. A criança precisa, mas não é suficiente, né? Então, ela precisa do pão, ela pode comer bolo, ela pode comer pão, ela pode comer arroz. Mas ela tem que ter os complementos. Isso daí deu energia para ela correr. E o resto? E essas crianças que estão com essa desnutrição silenciosa daqui 10, 15, 20 anos? Será? Vem doença? O que vai acontecer? Né? Então, eu acho que é exatamente isso. Então, a gente vê da questão da industrialização hoje, essa obesidade, esse excesso de peso, essa questão da compulsão, porque a gente veio na bolachinha recheada, no miojo. Então, tudo isso a longo prazo veio gerando isso, né, gente? E agora a gente está indo na contramão. E essas crianças que não comem, nós vamos ver lá na frente o que vai acontecer com elas. A gente não sabe. Né? E a questão das telas na hora da comida? É realmente tão prejudicial? E se é, por quê? Né? Porque, assim, o que acontece? Muito. A gente tem a questão das telas, do desenvolvimento, né? Do motor cerebral, que a gente já sabe que atrapalha. E o que acontece? Uma vez que você tá com uma criança com a tela, tem criança que a mãe fala, mas ele só come com a tela. Mas a criança que tá ali com a tela, ela não sabe nem o que ela tá comendo. É a mesma coisa que a gente pega uma bacia de pipoca e come em 5 minutos assistindo um filme. A criança tá aqui. Só que ela tá assistindo e tá indo. Se ela estiver pondo na boca, ainda tá. Porque às vezes tá até alguém aqui dando na boca e a criança tá assistindo. Então, o que acontece? Ela não presta atenção no que ela come, na textura, no cheiro, no sabor. Ela vai engolindo. Vai engolindo. E aí você não tem, porque você precisa que essa criança conheça o alimento, né? Então, essa tela não é bom.
não ajuda em nada. Mas ele só come com tela. Mas é porque foi acostumado assim. Acostumado assim. Como que vai fazer? Vai tirar? Mas vai chorar. Aí são escolhas de cada família. Né? É a mesma coisa da chupeta, que chega um ponto ali, mas tem que tirar. Mas não tem como. Bom, então são escolhas, a gente faz escolhas. Né? Então a gente faz aquela escolha e arca com as consequências. Então eu acho que telas, chupeta, essa coisa da alimentação, essa coisa de, bobeira, ninguém morreu, deixa eu comer chocolate. Então tá, deixa. A hora que vier uma diabetes, a hora que essa criança precisar pôr uma glicose para tomar todo dia, e aí? Né? Aí a pessoa se preocupa, aí a família se preocupa. Então é pesado, né? É complicado. É pesado. Infelizmente, não sei se pode dizer a culpa, mas somos nós. Família, mãe, o pai, somos nós que estamos ali educando. Né? Então, assim, nutricionista, fonoaudióloga, ninguém faz milagre. Você vai na nutricionista para ela te orientar. Mas eu não faço milagre na vida de ninguém, porque não adianta nada. Depende da atitude, né? Depende da atitude. Assim como, por exemplo, você, que nós sabemos dessa nossa questão com o doce, então você pode passar por 1000 profissionais. Se não mudar aqui, não vai mudar. Então, assim, eu vejo as famílias procurando soluções mágicas, aí ela fala, mas não tem uma mágica, não tem. Eu já ouvi falar assim, eu não vou mais naquela nutricionista porque ela não me emagreceu. É porque é a nutricionista que tem que emagrecer. É a nutricionista que tem que fazer a criança voltar a comer. Não é a mãe que tem que levar a criança ao mercado, fazer uma receita mais nutritiva. Não, isso dá trabalho. A nutricionista não deu conta de fazer a criança comer. E quando você falou de lúdico, gente, nessa fase que a Mona Lisa não estava comendo nada, eu levei ela numa consulta com a Mafer e foi muito incrível. Eu fiquei assim, eu saí falando pra todo mundo, achei muito legal. Nós chegamos no consultório e tinha uma floresta com um parquinho, com um lago de alimentos. O lago era o tomate, né? Tinha alguma coisa de... Eu não vou lembrar exatamente. O líquido do tomate. As pedras eram... Feijão. Tinha a beterraba, que era uma fogueira. Eu da Mona Lisa, eu fiz o batom de beterraba. Tinha o batom de ela beterraba. Pegou a forminha, né? A embalagem do batom, vazia, E aí dentro tinha a beterraba. E aí ela... Olha, vamos passar o batom. E a Mona Lisa aceitou, porque a Mona Lisa odeia beterraba. E aí, ela passou na boca e sentiu. E assim, foi uma experiência sensorial completa, porque você não falou pra ela, come essa beterraba. Não, jamais. Você fez ela sentir o cheiro, ver se tinha cor, tinha as coisinhas pra ela pintar, papéis, desenhos pra ela pintar. Os superpoderes dos alimentos. E aí, ela pintou com beterraba. Aí saía a tinta roxa. Olha, é roxo. Eu saí dali tão encantada, porque eu amo nessas coisas do lúdico e tal. Eu saí dali assim, e a Momô também. Ela saiu muito encantada. E depois, durante 2 semanas, a alimentação dela foi muito maravilhosa, pra ver como faz efeito. Só que aí a mãe preguiçosa a questão não manteve o ritmo. A gente empolga. E aí depois a gente... Eu acho que eu vou te contratar pra ficar lá em casa. Personal. Fazendo brincadeiras e... Personal chefe, né? Sim, tô precisando. Mas o lúdico é exatamente isso. A ideia, quando eu fui pro universo materno-infantil, foi trazer exatamente isso. É o que a gente fala hoje, né? A terapia alimentar. Que é trazer essa questão da criança, exatamente, o sensorial, de pôr a mão. E aí a criança chegar, falar assim, come, prova. Não! Né? Até eu tenho lá no consultório a escada do comer, que são 6 passos para a criança comer. Ela precisa cheirar, ela precisa tocar, ela precisa provar. Ela vai comer por último. Então, assim, como que a gente faz essa criança tocar? Na brincadeira. Então, ela chega, tem boneca, tem o batom, é tudo comida. Aí a criança vai, põe a mão, às vezes dá um nojo, aí tem o paninho para limpar. Mas é o jeito de você aproximar, porque ela põe a mão, aí ela se familiariza. E aí depois, as próximas etapas, quando ela estiver na casa dela, em algum lugar que ela chegar, isso aqui eu já vi.
isso aqui... A beterraba também. A beterraba é uma das coisas que... É de pintar a língua. Então, se você falar pra criança, morde a beterraba, ninguém vai morder. Você sabia que a beterraba pinta a língua? Mostra a língua pra criança. É muito parecido com o pirulito azul, que elas amam. Porque o pirulito tá cheio de coisa ali, aquela embalagem atrativa. E quando ela põe, a língua dele fica azul. Então, tem que trazer isso, assim, a questão da alimentação também. Toda essa brincadeira. Existem, né? Por exemplo, tem mãe que tem mais paciência de fazer lanche, aquelas coisas bonitinha, cortadinho. Mas quem não tem paciência com aquilo não precisa também. Você pode trazer de diversas formas. Na brincadeira, na colagem, na pintura. Tudo isso são formas. Tudo isso é um plus. É um a mais que você faz ali na vida da criança, na alimentação. E a longo prazo, se a gente consegue, você colhe os frutos. Eu vejo pela Helena, porque é uma coisa diariamente... E dá trabalho. Dá trabalho. Tem semana que eu também não tenho saco. Esqueço a hora que eu olho e falo, o brócolis que a menina come, não comprei. Qual que é o exemplo de uma lancheira saudável, mas que não dá muito trabalho? A fruta, né? Então, assim, eu até tenho um material que eu uso muito. Então, tem que ter uma fruta. Qualquer lanche da criança, tanto da criança ou do adulto, né? Tanto faz, se a criança estuda de manhã ou à tarde. De manhã ou à tarde. Então, o que tem que ter? Uma fruta, carboidrato, que aí o que seria esse carboidrato? Um pão, um cookies, uma bolachinha, um biscoito, de preferência, claro, feito em casa ou produtos caseiros, né, que a gente compra ali na padaria do bairro, às vezes. E a proteína, que essa proteína é o quê? Então, é um pão que a gente põe um queijinho, é um pão que, de repente, você põe uma carne, se tiver como, essa lancheira se tem uma refrigeração, mas assim, por exemplo, um pão de queijo. O pão de queijo, você já tem o carboidrato e a proteína, uma chipa, um pão com queijinho, a fruta... fazer uma torta de liquidificador, um bolo, um muffin. Por exemplo, aquelas tortas de liquidificador em forminha de silicone, põe no forno, tem aquelas forminhas de coração, de florzinha, as crianças amam. Até que eu não sou das forminhas de florzinha, eu até que não vou tanto. Mas, por exemplo, então você fazer receitas práticas, coisas que você pode fazer para sua casa e para criança. Então, por exemplo, eu pego às vezes, você sabe que agora eu tô numa fase de fazer torta do arroz que sobra do almoço. Tipo assim, sobrou um carreteiro, que eu sei que a gente não vai comer, que tem pouquinho. Agora eu faço, bato esse arroz, ponho ali só umas 2 colheres de farinha de trigo. Eu tenho usado, na verdade, muita farinha sem glúten. E faço uma receita de torta de liquidificador. Faço a torta grande da família para todo mundo comer e pego umas forminhas pequenininhas, ponho na air fryer e aí essas pequenininhas eu já deixo para a lancheira. Então, assim, no meu dia a dia, na rotina, fiz uma carne moída. Dá para levar um pãozinho com essa carne moída. Tem uma carne desfiada. Então, assim, dá para ser prática. Tem que programar. Você é uma pessoa que eu acho que você programa, né? Você tem a coisa da lista de compras e tal. Então, a gente tem que ser prática. A gente precisa pensar, a criança tem 5 dias a semana. Então, eu preciso de 5 frutas, pode ser a mesma, pode ser 2 diferentes, mas aí eu preciso, um cookies, uma bolachinha, uma chipa, não precisa complicar, né? Pode mandar um iogurte, o ideal, um iogurte, o menos açúcar possível, mas de repente, a criança só toma aquele de criança com açúcar, tá? Então, no primeiro momento, é esse que ela consome. Então, vai a fruta, um pãozinho e um iogurte, pronto, a gente tem os 3 grupos que precisa. Né? Então, e aí aos poucos a gente vai melhorando. Mas um lanche, se você pensar um lanche de adulto, também é uma boa, né? Por exemplo, uma fruta com uma castanha, com um mix de semente, uma fruta, um ovo cozido, um tomatinho cereja, dependendo da criança, dependendo do adolescente, são lanches que para todas as idades, né? Não existe assim Não, os alimentos são os mesmos. Então, assim, você faz para a família inteira a mesma comida, né? Assim como a gente sabe que tem um padrão de almoço e jantar, né? Que eu costumo falar muito disso no Instagram, que é o quê? É você pegar o prato redondo. Metade do prato a gente faz todo de legumes e verduras, de salada. E a outra metade, a gente faz 1/4 só do carboidrato. Então, o que é aqui? Um arroz, a farofa, o macarrão. E aí, o outro quarto, você põe a leguminosa e a carne. Ou se é um vegetariano, um vegano, ele vai pôr só feijão ali naquela pedaço. O meu prato é o contrário. O meu prato é o legume, a verdura. E aí, mas é da maioria das pessoas. Então, por exemplo, assim, qual é um outro jeito de melhorar a alimentação? Assim, então o prato, metade legumes. E a outra metade você divide em, né, por exemplo, arroz, feijão e carne.
Mas a gente não tem costume. Normalmente você faz o arroz, a metade, e a saladinha vem um... Ai, como é difícil, né? Mafeira, a gente tá indo pro final, mas antes eu quero saber um pouquinho mais de você. Quais são os planos, como que tá os atendimentos, o que a Mafer Nutri está aí aprontando? Olha, eu tô, né, há 3 anos e meio aí na nutrição materno-infantil, com foco em introdução alimentar, seletividade, as gestantes também, né, que na verdade a materno-infantil a gente começa na gestante, vem para introdução alimentar e estica para seletividade. Mas esse ano agora, nesse meio do ano, eu até tô fazendo uma transição já nas redes sociais, falando um pouco de saúde da mulher, que eu acho que é um lado, porque eu cuidei sempre da criança e eu acho que eu quis começar a olhar para essa mãe também, né? Faz todo sentido, porque se essa mãe não tá bem, o resto não adianta de nada. Então, eu tive, assim, né, esse meio de ano, então eu tô fazendo uma transição. Não vou parar de atender as crianças. Eu acho que criança vai ser, assim, um público meu cativo para sempre. Mas de olhar para essa mãe. Essa mãe que tem uma TPM, que tem um ovário policístico, que tem uma endometriose, uma mãe mais velha que tem uma menopausa, ou uma mãe que está numa menopausa precoce. Enxaqueca. Enxaqueca tem muito a ver com alimentação, intestino preso, né? Então, assim, são as principais questões que essas mulheres, essas mães, não necessariamente mães, mas as mulheres eu vejo que estão passando. Então, tá acontecendo uma transição, assim, tá entrando uma saúde da mulher, principalmente nas minhas redes sociais, nos atendimentos, no consultório. E tem algumas mudanças que vêm por aí, mas é só vocês acompanharem, então. O tempo todo ficou aí o @ o perfil da Mafer, assim, que eu aconselho muito vocês a seguirem, porque é um perfil que eu acompanho e sempre aprendo bastante. E foi um prazer ter você aqui comigo, gostei muito. Sempre passa muito rápido as nossas conversas, tá vendo? Eu te falei? Não dá nem tempo. Vamos conversar normal. Ela falou, ai, tô nervosa, é primeiro podcast. Conversa normal, porque flui. Obrigada, viu? Obrigada. Sempre um prazer ter você também, aqui. Fiquei muito grata, realmente, do seu convite. Se a gente tá aí, são 3 anos e meio, mais ou menos, dessa parceria, de conversa. E realmente, assim, é um prazer. É um prazer poder trazer informação, né? Como que a gente chama aqui? Pro nosso... ainda não sei se então, você falou outro dia que você não... ainda não sei. Os nossos ouvintes, telespectadores, a nossa audiência, sei lá. A nossa audiência. Nossa então, plateia. assim... então, é um prazer trazer, eu acho que, assim, essa questão da alimentação, tem muita gente falando errado. Então, é um prazer poder falar aqui pro... Pode contar? Isso, perfeito. Né? É um prazer poder falar, trazer informação de qualidade. Estou à disposição sempre que precisar. E fico muito feliz pelo convite. Obrigada, querida. Obrigada. Pessoal, semana que vem, é claro que você pode contar comigo, que eu vou estar aqui com mais um assunto e convidada ou convidadas maravilhosas pra gente. Qualquer coisa, você já sabe, me segue lá no Instagram, se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nada, comenta também, compartilha. E se você quiser se tornar um patrocinador desse podcast maravilhoso, você é muito bem-vindo. É só entrar em contato neste e-mail que está aqui na sua tela. Até a próxima!